Os ataques deixaram quase 3.000 mortos, a maioria na área de Manhattan. Logo mais, será realizado um tributo com 2 feixes de luz, que serão projetados em direção ao céu, em forma das Torres Gêmeas, e a inauguração de outros 6 monumentos dedicados a todos os que morreram devido à exposição de substâncias tóxicas dos escombros. Até o momento, cerca de 50.000 pessoas se inscreveram no Fundo de Compensação para as Vítimas, que tem como objetivo compensar os doentes e mortos associados aos ataques. No total, foram distribuídos mais de 5 bilhões de dólares. A iniciativa foi criada em 2001 e operada até 2004. Porém, em 2011, o então presidente Barack Obama assinou uma lei para reativar o programa, garantindo os fundos até 2020. Você morou nos Estados Unidos por 7 anos, você chegou lá em 2002, então tinha acabado de acontecer o atentado e você viu toda a mudança que os Estados Unidos fizeram com relação à segurança. Você acha que, de certa forma, os americanos eles tiveram que abrir mão de uma certa liberdade em prol da segurança? No começo do pós-11 de setembro, houve uma troca, e essa troca é natural, a troca da liberdade pela segurança, ela existe desde o fundamento do Estado. O Thomas Hobbes já falava disso, que as pessoas abdicam da sua liberdade, da sua soberania, para criar uma ordem, e o fato mais importante na criação do Estado é o estabelecimento da ordem, porque sem ordem, sem segurança, nós vivemos num estado de anarquia, de sofrimento, de perigo e riscos. Houve uma intrusão muito grande, os e-mails eram violados e depois houve uma certa reação da sociedade e alguns desses excessos foram contidos, mas a legislação continua em vigor até hoje, foi renovada recentemente. Naquele momento que não se sabia muito bem de onde vinha a ameaça e tinha que se estabelecer ou trazer uma resposta para a situação, isso se tornou mais controverso. Eu acho que depois do 11 de setembro, ao longo desses últimos 15 anos, isso foi diminuindo e aliviando. Houve uma mudança, então, dessa percepção em relação à segurança que o cidadão americano tinha. Ele ficou profundamente abalado, foi mais uma questão psicológica, E depois as consequências econômicas, com um aumento brutal dos gastos por causa das guerras. Então houve outras consequências que afetaram indiretamente o cidadão americano. Tudo por causa desse ataque de 11 de setembro. O impacto dos aviões não abalou somente símbolos do capitalismo, mas afetou mercados mundiais. A economia parou, empresas de seguro quase quebraram e uma crise de confiança se espalhou pelo mundo. Em 1999, figura na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. As dúvidas dissipam-se a 11 de setembro de 2001. 2 aviões embatem nas torres do World Trade Center, matando milhares de pessoas. O mundo fica em choque. Bin Laden e Al-Qaeda são automaticamente ligados ao atentado. No entanto, o saudita não reivindica o ataque, mas alguns dias mais tarde, num vídeo divulgado à escala planetária, congratula-se e anuncia que os Estados Unidos colheram os frutos da sua política no Médio Oriente. Neste outro vídeo, alguns meses mais tarde, vemo-lo falar de uma operação com um dos seus homens.
Os nossos irmãos que fizeram esta operação apenas sabiam que iam numa operação como mártires. Eles estavam treinados e nós não revelámos a operação até estarem a bordo dos aviões. A resposta de Bush foi imediata. Quero justiça. Há um cartaz do Velho Oeste que diz: procura-se morto ou vivo. Washington declara guerra ao terrorismo internacional num pretexto para invadir o Iraque e o mundo transforma-se à sombra desta luta. O símbolo da Guerra Santa contra o Ocidente consegue esconder-se, mas não perde a oportunidade de aparecer em vídeos onde transmite as suas mensagens apocalípticas. O senhor Sheikh viveu intensamente esse momento do 11 de setembro porque foi um pouco de um porta-voz que a gente tinha para a imprensa aqui no Brasil. O senhor acha que foi aí que começa o preconceito contra o islamismo? Porque o atentado 11 de setembro ele foi arquitetado, ele foi pensado por uma organização fundamentalista islâmica que é a Al-Qaeda. Começou um preconceito a se acentuar ali. Os atentados de 11 de setembro foram um marco. Então, aqui inicia-se realmente uma década de onda de discriminação, de preconceito e a desconstrução do indivíduo muçulmano, porque toda hora era associado terrorista muçulmano, muçulmano terrorista, durante uma década. De 2001 até 2011, houve uma onda de discriminação. Eu acho que a partir daí, uma parte da população americana, mais radical, mais conservadora, passou a identificar os árabes em geral como inimigos. Associar como se fosse verdade o atentado ligado aos muçulmanos, isso não pode acontecer. Nenhuma religião, nenhuma ideologia prega isso. Ela prega o bem. O erro está no seguidor e não na doutrina, não na ideologia, não na religião. Então o impacto do 11 de setembro foi enorme e nós não podemos também dissociar que todo esse surgimento do Estado Islâmico se deve como resultado daquela interferência equivocada dos Estados Unidos no Iraque. Então, o custo do 11 de setembro ainda se perpetua. Não só nos Estados Unidos, mas se perpetua pelo mundo. No mundo inteiro. A questão terrorista que você enfrenta hoje em dia na Europa, que é resultado de uma Síria que enfrenta problemas, dominação dos Estados Unidos na Síria, aquela ação equivocada no Iraque, surge aquela ideia de um califado. Esse califado tem acesso a invade cidades, tem acesso a campo de petróleo, tudo isso, e aí você cria totalmente uma receita de desastre, como a gente tem observado nos últimos anos. A gente tem conversado de vários fatores, várias mudanças no mundo, na área da segurança pública, na área da economia, na área da política internacional, na área do terrorismo, onde o mundo não foi o mesmo a partir de 11 de setembro. A gente pode dizer que é como se o 11 de setembro fosse um dia que ainda não terminou?
torre One World Trade Center, antes conhecida como Freedom Tower, ou Torre da Liberdade, em construção na área dos atentados de 11 de setembro, se tornou nesta segunda-feira o arranha-céu mais alto de Nova York, superando o famoso Empire State Building. É um símbolo de liberdade e orgulho para nosso país. É um símbolo de determinação e criatividade dos homens e mulheres que trabalharam incansavelmente para construir o que é, talvez, o projeto de construção mais complexo de nossa história. Os americanos esperavam com impaciência este momento simbólico desde a colocação da pedra fundamental em abril de 2006. A torre, que já é um ponto de referência no horizonte da cidade, será ainda mais alta quando estiver terminada no final do próximo ano. Este efeito especial permite ver passo a passo a construção. A altura final da torre de 104 andares será de 541 metros, ou 1.776 pés, número igual ao ano em que ocorreu a independência dos Estados Unidos. A obra não só fará o Empire State Building, construído em 1930, parecer um anão, como também será mais alta que as Torres Gêmeas, destruídas durante os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que deixaram quase 3.000 mortos. Atualmente, há paredes de vidro até o andar de número 70 e pisos de concreto até o 80. A Torre 1, cujas normas de segurança são particularmente exigentes, terá 240 mil metros quadrados de escritórios. No começo de sua construção, foi batizada como Torre da Liberdade, mas seus responsáveis insistem há 3 anos que seu nome é One World Trade Center.